como colocar isso em prática em todos os momentos da nossa vida. O que as Escrituras falam sobre detalhes do diálogo com Deus que nós precisamos ter em todo o tempo. Estamos lendo em 1 Reis, meditando o capítulo de número 8, e hoje vamos para o verso de número 46. Ok? Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Você já pensou que todo momento da sua vida é Deus velando por você? Mesmo quando você está numa guerra, numa provação, se aquilo está sendo feito, como estamos estudando Deuteronômio 28, 29 e 30, você pode ver no canal. Deus permite as guerras porque Ele está removendo de nós algo que gera distância. Algum detalhe dentro da nossa formação espiritual, mental ou física está nos afastando de Deus. Então Ele precisa de algo que nos desperte a lembrança mais profunda de detalhes para Ele. Então nós entramos num período de tempestade, de guerra, mas isso é porque Ele está velando. Velando do quê? Zelando, cuidando. Cuidando do quê? Cuidando de que nós estejamos mais próximos dEle. A guerra, a tempestade, a luta acirrada é uma forma de Deus zelar de nós. E se a gente combina com Deus, concorda com Deus, e se a gente obedece o que Ele falou e cuida trinamente do jeito que Ele disse, então a guerra cessa, né? Mas depende de como a gente quer realmente cuidar e zelar das coisas de Deus, que Ele sabe cuidar direito. Se a gente não está cuidando direito, Ele cuida de nos fazer cuidar direito, até que tudo seja certo, amém? Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Vamos ao nosso versículo de número 46 de 1 Reis hoje, capítulo de número 8, na presença do Senhor, nosso Deus. Vamos lá, diz assim, ó. Quando pecarem contra ti, diz a palavra, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos da terra do inimigo, distante ou perto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de sensibilidade espiritual, quanto a, de verdade, reconhecer o inimigo e também aquilo que Deus trata como controle dele nas questões humanas. O que significa isso? Salomão disse para Deus, quando o povo pecar, quando ele reconhecer, opa, temos o inimigo diante de nós, então tem uma brecha. Se tem brecha, achamos a brecha. E se achamos a brecha, nos humilhamos. E se nos humilhamos, nos convertemos. E se nos convertemos, mudamos. O problema não vem assim ao ar, à toa, né? Deus não é um Deus que passa um minuto fazendo alguma coisa assim, não estou fazendo nada, assim, nada. Por motivo nenhum, estou pensando nada, não. Se existe alguém que para qualquer coisa em todo segundo faz porque tem um motivo, uma razão e um propósito, é Deus. Deus não faz nada em vão. Então se tem uma luta, que a misericórdia do Senhor nos guarde. Por quê? Que a benignidade do Senhor nos guarde. Por quê? Porque Ele não faz nada em vão. E aí diz,
e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, a fim de levar cativo a terra do inimigo distante ou perto, porque pecaram contra ti. Primeira coisa, pecar contra Deus, né? Quantas vezes Deus nos pôs para fazer as coisas certas, colocar em ordem, a gente deixa coisas sem cuidado, no abandono, e vai, estende aquele abandono do cuidado de Deus assim, mas estende o abandono assim há séculos. Não importa, o importante é que o abandono continue. Aí Deus só falta, né, subir nas estribeiras mesmo. Como Ele é Deus soberano, Ele tem que lidar com cada área certinho. Então o que acontece? O ser humanozinho tem que reconhecer onde está o diabo, reconhecer que existe pecado, porque as coisas não acontecem à toa. Então, não adianta chegar para Deus e dizer, mas foi por isso, foi por aquilo, foi por nada, foi por pecado. Por erro. Não se tem o que dizer para Deus de uma curva de desculpa. Não existe curva de desculpa diante de Deus. Não existe. Então aqui, pois nenhum homem não há que não peque diante de Deus. Então Salomão está dizendo sobre o que? Por que Salomão pôs entre aspas, pois não há homem que não peque? Porque tem homem que acredita que alguém vai acreditar que ele é perfeito, que ele não está errando, que ele não errou. É aquele que acredita tanto no engano seu próprio dentro de si, que ele insiste em dizer que não fez nada. E como ele não fez nada, ele é perfeito, santo, soberano, na razão dele. E a falta dele faz uma série de pessoas pecarem e ele está o perfeito. Pela falta dele, ele já está pecando pelo pecado dos outros, já é o pecado dele. Imagina o dele, sendo ele o cabeça. Então Salomão disse, não tem nenhum, não tem ser humanozinho não pode aparecer um homem sequer que chegue diante do altar e diz, essas coisas me acontecem, mas eu não pequei não, Senhor, eu sou perfeito. Não tem. Se alguém insiste em não resolver uma causa, um desafio, um problema, e continua dizendo que não fez nada, que é perfeito, que não errou, simplesmente o inimigo não vai embora, o problema não vai cessar, as questões não vão resolver, nada vai solucionar. Por que nada vai solucionar? Porque quando a gente acha que pode chegar diante de Deus e continuar dizendo para Ele, eu não errei, Senhor, não errei, já errou por dizer que não errei. Por quê? Não tem ninguém que não tenha feito alguma coisa que Deus se aborreceu. Olha. Então a primeira coisa é quando nós queremos continuar do nosso jeitinho, controlando tudo, justificando a gente mesmo por nós. Vamos parar com isso. Né? Primeira coisa linda diante de Deus é dizer para Ele, olha, errei feio. Errei e foi planejado mesmo, né? Porque Deus sabe quando é uma coisa planejada, preparada, arquitetada, e quando é uma coisa acidental. Deus é o Espírito dele, está dentro de nós, Ele sabe. Então, diz aqui, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregarem nas mãos do inimigo. Então, quem que entrega o inimigo diante de nós e nós diante do inimigo? É a permissão de Deus. Permissão de Deus. Se algum inimigo está, como aconteceu com Josué. Josué foi para a guerra, deixou tudo em ordem, obedecia a Deus, estava tudo certo. Perderam a guerra, mas peraí, como é que perdeu? Diante de Deus ninguém perde. Como é que eu estou perdendo? Ninguém perde diante de Deus. Aí ele foi perguntar para Deus, o que está acontecendo? Porque ninguém perde. Disse, não, Josué, que com você tem um anátema. E quando nós temos, né, encangado do nosso lado,
errado. Alguém que continua dizendo, não fiz nada de errado. Mas ele continua fazendo errado. E Deus fala, ele continua fazendo errado. E Deus fala, ele insiste que não tinha feito. Não tem jeito. Deus externa a reação. Então, Josué perdeu a batalha e foi perguntar para Deus o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo vencer. O Senhor é Deus poderoso, como é que nós não vamos vencer? Como é que nós não estamos vencendo? Aí Deus disse, encontra o anátema, meu filho. Tem anátema nessa história aí. É anátema. Aí quando achou, então aí, porque não há nenhum homem que não peque. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. E aí, depois Deus diz, tira o anátema e vai à guerra para você não ver se você não vai ganhar. E foi e ganhou. Por quê? Porque Deus não se nega a si mesmo. Então, é Ele que controla o inimigo. Se o inimigo veio para ser destruído. Né? Davi olhou o gigante, tinha um gigante lá. Mas quando ele começou a ouvir o que o gigante falava, o que o gigante, né, expressava contra Deus de Israel, não era Israel. O problema não era defender o povo, a carne do povo, para ninguém sofrer. Não, era a afronta contra Deus. Ela é mais grave do que contra um povo. Os danos que alguém faz com um povo vai ser cobrado diante de Deus. Deus vai cobrar. Mas os danos de se afrontar as essências de Deus, ela é muito maior do que quando se afronta um povo. Em outras palavras, danificar a humanidade tem o seu preço diante de Deus que Ele vai cobrar. Mas danificar e afrontar as essências de Deus tem um peso e uma cobrança muito maior do que destruir a humanidade. São duas violações enormes. Então aqui, Salomão diz, olha, quando o inimigo aparece, é porque Deus tem controle do inimigo. Ou Deus está atraindo o inimigo para acabar com ele, ou está ensinando, como na live anterior nós estudamos, o cristão, aquele que busca a palavra, o filho de Deus, reconhecer onde está o diabo e apresentar o diabo para Deus, bem certinho, como quando Davi reconheceu as palavras de Golias, disse, hoje mesmo você vai ver que é um Deus em Israel, né? Todo mundo vai ver que tem um Deus em Israel e tem uma cabeça de Golias zarpada por aí. Vai saber que diante de Deus o inimigo não fica de pé. Seja inimigo da mentira, o inimigo do engano, da deslealdade, da destruição, do ocultismo, da sujeira. Mas não fica. Então o que acontece? Deus permite o inimigo diante, né, como aqui Salomão diz, tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo. É Deus que entrega nas mãos do inimigo. Agora, Deus entrega nas mãos do inimigo para duas coisas. Ou para você que já está cheio da palavra vencer o inimigo, ou para através do inimigo diante de você, você correr, como já vimos no versículo anterior, na súplica diante de Deus para reconhecer o inimigo diante de Deus e Deus lidar com aquele inimigo também. De duas a uma vez que você vem para Deus, você ganha com Deus contra o inimigo de todas as formas. Mas que é Deus alertando e despertando-nos para uma fase maior de oração e de diálogo com Deus, não tenha dúvida. Então Deus controla, né? Ser humano. Aqui no nosso versículo de hoje, resumindo a nossa meditação, diante dos inimigos e diante dos seus erros. Porque se aparece um inimigo, tem alguma coisa para se despertar ali. De conserto, de acerto ou de aperfeiçoamento. De maior busca diante de Deus por uma maior autoridade. Porque quando o inimigo chega, Deus quer despertar em nós uma maior força dele. Davi matou o leão, matou o urso.
Quando chegou o Golias, ele recebeu uma maior autoridade, um pouquinho mais de força. Ele podia dizer, poxa Deus, já matei leão, não precisa de Golias. Matei urso, não precisa de Golias, por que o Senhor não para de mandar luta para mim? Não, ele sabia que cada inimigo era uma forma de Deus enviar uma maior unção, é um patamar maior. Então, se Deus desperta o inimigo, primeiro está despertando o inimigo para se autodestruir, porque quando ele chega diante de um servo de Deus, ele está pedindo para morrer, porque ele está pedindo para confrontar Deus. E segundo, que Deus está despertando aquela causa para usar os seus instrumentos e acabar dissipando aquela causa. É Deus quem nos leva, diz aqui, quando Ele permite entregar-lhes as mãos do inimigo, a fim de os levarem cativo na terra do inimigo, seja em causas distante ou perto. Para quê? Para nos usar como um instrumento e também para nos atrair para mais perto dele. Então ninguém pode chegar para Deus e dizer, eu não fiz errado não fiz não, fez. E tem que reconhecer diante de Deus o inimigo, tem que reconhecer diante de Deus a súplica diante de Deus, dizer, Senhor, então me dá mais força. Se esse é o teu caminho, me dá agora da graça que o Senhor quer, para o Senhor fazer a tua vontade aqui. Eu quero ser instrumento teu aonde for. Então diz, mas se este, em vez de ele dizer não tem nada, Senhor, ele vir e ele suplicar diante de ti, então o Senhor continua no controle de todas as coisas, né? Essa é a primeira instância de uma tentativa que Deus faz atraindo os seus filhos para Ele, ok? Através dos desafios, através de toda a experiência com Ele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E além de reconhecer o inimigo, nós colocamos diante de ti a nossa vida. Se temos que receber um pouco mais da tua força, da tua palavra, da tua unção, da tua direção, se o Senhor está nos atraindo para um patamar maior, vencer um Golias, Senhor, talvez vencemos um leão, vencemos um urso, e agora chegou a hora de vencer algo um pouco maior, porque é plano teu. Dá-nos da graça, Senhor, de chegarmos mais perto de ti, de estarmos buscando a tua presença, a tua palavra. Ajuda-nos a despertar, Senhor, e buscar mais da tua unção, para que o Senhor venha vencer tudo aquilo que o Senhor quer, Senhor, vencer, para que o Senhor venha lidar com tudo aquilo que o Senhor quer lidar, Pai. Ajuda-nos a ter um controle de cuidado maior, ajuda-nos a cuidar melhor, ajuda-nos a ter um cuidado completo, trino, na tua presença. Desperta-nos para o teu modo, para a tua forma de ser, a tua forma de trabalhar, Pai. Nós entregamos diante de ti e declaramos que o controle é teu, a vontade é tua, o agir é teu, e nós te agradecemos porque somos instrumentos teus, Senhor, e o Senhor tem liberdade de glorificar o teu nome em todas as áreas da nossa vida, por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor. Nós te pedimos a tua direção, Pai, e te agradecemos, Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Graças a Deus, que bom estar aqui com você, meditando na palavra do Senhor e também em oração diante de Deus. Amém? Para a bondade, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Vamos à leitura? Deus cuidará de ti. Nosso dia 24 de junho de 2025. Graça, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Vamos buscar da
da graça de Deus, mais graça de Deus para a nossa vida? Ora, Daniel capítulo 1, verso 9. Deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Muito bem, maravilhoso na presença de Deus. Veja, Deus não evitou que Daniel fosse para a cidade estranha, cativo, servir reis pagãos. Talvez Daniel pudesse dizer, mas Senhor, eu te obedeço, o Senhor me escolheu um destino de eu estar no meio de pagãos, eu que gosto ainda mais da tua presença, eu não quero ficar perto de pagão. Por que o Senhor fez isso? O Senhor está me castigando, eu tenho que ir para o meio dos pagãos. Deus deu a Daniel mais graça, mais misericórdia, e assim diante do chefe dos eunucos. Olha, o chefe dos eunucos era um inimigo, mas Deus colocou no inimigo graça e misericórdia. E esse chefe dos eunucos soube lidar com Daniel. O comentarista disse, eu nada sabia sobre a confissão de fé, quando na minha adolescência conhecia a Jesus, mas de alguma maneira meu espírito impulsionava a dizer essas coisas. Meu texto bíblico predileto era 2 Coríntios 5,17. Eu dizia a todas as pessoas que encontrava, sou nova criatura. Respondiam-me, que é isso? E eu começava a pregar a respeito. Quando eu menos esperava, já havia um aglomerado de pessoas ao meu redor ali mesmo na rua. Toda manhã ao caminhar até a escola fazia as minhas confissões com base em João 1,4 e no capítulo 1 de Daniel. Às vezes eu e os outros estudantes ocupavam a rua inteira pela qual passávamos. Em algumas ocasiões achavam que eu era louco, mas eu lhes explicava enquanto andávamos. Dizia, veja bem, Daniel tinha achado graça diante do chefe dos eunucos, ou como diríamos atualmente, diante do diretor do colégio. E foi Deus quem concedeu a Daniel achar favor ou misericórdia diante dele. Então eu dizia a Deus, dá-me, Deus, dá graça diante de todos os professores. Obrigado por isso, já recebi o que pedi. Confissão, Deus, dá-me graça diante do meu professor, do meu amigo, do meu colega, dentre outros. Obrigado por isso, já recebi essa graça. Olha que lindo, que maravilhoso, quando Deus tem um propósito diante de Deus e o Senhor Deus concede a graça. Aonde nós tivemos que estar, no que nós tivemos que fazer, Deus vai nos dar acolhimento, favor, quando Ele está presente, quando Ele está no meio, né, das questões da nossa vida. Vamos então à nossa data comemorativa desse dia. Muito bem, 24 de junho de 2025, nós temos hoje o Dia da Polícia Militar, estamos comemorando hoje. Também o Dia Mundial da Ufologia, Dia Mundial dos Discos Voadores, aqueles que lidam, né, com objetos não identificados e tudo mais. Temos também o Dia do Observador Aéreo, aquele que relata e reconhece a importância dos profissionais que monitoram o espaço, ok? E também Dia Nacional da Araucária, a importância da árvore simbólica, a conscientização da conservação das árvores. Também Dia da Indústria Gráfica, olha que interessante! E Dia Internacional do Leite. Muito bem, essas são as datas que nós temos no dia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor, lembrando que nós temos aí no nosso canal Novo, Velho Testamento, com ferramentas importantíssimas para a sua bênção e as suas definições espirituais em Deus. E também temos aquilo que são as orações e palavra profética diária no Bíblia Online. Você pode verificar aqui também no canal. Temos as lives todas as terças-feiras às 20 horas. Quero deixar o meu convite, o link está também na descrição para você participar, ok? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esses momentos de intercessão na tua presença. Oramos por aqueles que são policiais militares, Senhor. Oramos também por aqueles que trabalham, Senhor, como observadores aéreos, aqueles que estão trabalhando nas identificações do universo. Oramos também pelo Dia Nacional da Araucária, as conservações da natureza, das árvores, das plantações. Senhor, seja a tua bênção sobre todos os que trabalham
trabalham sobre isso, a importância da manutenção da vida sobre o nosso planeta. Nós oramos diante de Ti, pedimos o Teu domínio, o Teu controle, o Teu trabalhar. Oramos também por aqueles que trabalham na indústria gráfica e também aqueles que trabalham na indústria do leite, Pai. Abençoa cada Senhor profissional, a cada trabalhador, trazendo vida, saúde, renovação. Pai querido, que seja a Tua vitória, a Tua proteção sobre cada trabalhador, seus equipamentos, seja a Tua verdade sempre mais, Pai, o Teu esclarecimento sempre mais. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!